Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Sabedoria ou loucura, em questão a sua eternidade. Até daqui a pouco. Tu cantava sobre mim, tu tem sido tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom para mim. Teu amor tu tens sido tão bom para mim. Te amo, tu tens sido tão bom para mim.
eu li com vocês está na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 18, palavras do apóstolo Paulo. Meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Presbiteriana de Cambé, e também você que está nos ouvindo através desses canais aí da mídia digital. Meus irmãos, minhas irmãs, conta essa história de, num reino muito distante, houve um período de fome, de escassez muito sério. O menino saiu de sua casa desesperado atrás de comida para sua família. Na verdade, estavam morando naquela casa somente ele e sua mãe, e uma grande miséria. Naquele reino, nada mais havia para se comer. Encastelado estava o rei daquele reino, e ele tinha à volta do seu castelo um pomar lindíssimo, magnífico, irrigado com um pouco de água que havia. Aquele menino saiu de sua casa com um saco velho, alguns pães velhos, e saiu atrás de comida. Ao chegar naquele pomar muito bonito, ele viu ali uma placa que dizia: quem for pego aqui comendo, roubando as frutas do rei, terá de comparecer diante do rei e responder às perguntas mudas do rei. Aquele menino, tamanha era a sua fome, pensando na sua mãe, pulou aquela cerca e estava ali a desfrutar daquelas frutas, recolhendo algumas. Foi então que os guardas do rei apareceram ali naquele pomar e levou aquele menino preso para diante do rei responder às suas perguntas mudas. O rei, marcada a cerimônia, compareceu ali e diante do menino começou a fazer as suas perguntas. O rei então, perguntas mudas, o rei então pegou um delicioso fruto do seu pomar, uma maçã bonita, brilhosa, e mostrou para o menino. O menino prontamente enfiou a mão dentro daquele saco velho, pegou um pão e apontou para o rei. O rei então, assustado, pasmo, apontou para o menino um dedo. O menino então apontou para o rei 2 dedos e o rei mais espantado ficou. O rei então apontou para o menino 3 dos seus dedos. O menino então olhou para o rei e fez assim com a sua mão em riste e saiu correndo, escapou do rei, conseguiu driblar os guardas, chegou apavorado na sua casa e disse para sua mãe: mãe, eu fui preso porque eu estava desfrutando ali de umas frutas de um pomar, descobri que era o pomar de um rei, ele me levou preso para o seu castelo, e lá este rei era muito doido, muito maluco, ele me fez umas afirmações esquisitas na forma de gestos. Ele disse para mim: olha, eu sou rei, tenho muito dinheiro, sou rico, eu tenho uma maçã para comer. O menino disse: mas mãe, eu tirei aqui daquele saco um pão, e disse assim: eu sou pobre, mas tenho pão para comer. Aquele rei então disse para aquele rei apontou para mim um dedo, dizendo que enfiava um dedo na minha cara. Eu então disse: pois eu, rei, sou um menino, mas coloco um dedo em cada um dos seus olhos. O rei ainda continuou, dizendo que ele colocava um dedo no meu olho, outro dedo no meu outro olho, e o outro dedo ele enfiava no meu nariz. Então eu disse para ele que eu juntava esses 3 dedos e dava um murro nele. E nisso eu saí correndo e consegui escapar. Mal terminou a sua história, chegaram os guardas do rei novamente para prender aquele menino novamente. A mãe desesperada disse: não, eu vou junto. Os guardas disseram: não, menino, você respondeu de forma positiva, satisfatória às perguntas mudas do rei. Você tem que comparecer diante do rei, porque havia uma promessa de que quem respondesse corretamente suas perguntas casaria com a filha do rei, teria metade do reino e teria sua vida resolvida. Aquele menino compareceu novamente diante do rei, e o rei disse para ele: menino, você é um sábio. Mas como que eu sou um sábio, rei? Você é um sábio, menino. Eu disse para você que por uma fruta entrou o pecado no mundo. Você disse: sim, por uma fruta entrou o pecado no mundo, mas você disse: Cristo é o pão da vida. Eu disse para você que há um só Deus, e você disse: o Pai e o Filho. Eu disse que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você disse: os 3 são um só. Você respondeu as suas perguntas, você respondeu as perguntas mudas, você vai ter metade do reino, vai casar com uma filha.
Na verdade, irmãos, o que eu quero dizer com essa história é que alguns podem nos ter como loucos ou como sábios. Depende do seu olhar, depende do jeito que você enxerga, depende do jeito que você aborda uma questão. Nesta noite eu quero conversar com você a respeito da loucura de Deus, a respeito da sabedoria humana. Mas eu quero dizer também, irmãos, que este texto tem que mexer com o nosso coração, porque o que está em jogo aqui é a nossa eternidade, é onde nós vamos passar a nossa eternidade. John Stott, um grande pensador, um teólogo famoso, disse que a escolha que os cristãos fizeram da cruz como um símbolo da sua fé é surpreendente, quando nos lembramos do horror com que eram feitas as crucificações no mundo antigo. Como poderia uma pessoa de mente sadia adorar a um Deus, ou adorar como Deus um homem morto? Como poderia pessoas terem suas vidas transformadas por causa do compromisso com Deus que escolhe morrer numa cruz? Os cristãos poderiam ter escolhido a pomba como um formato da sua fé, a sombra que simbolizava o Espírito Santo. Os cristãos poderiam ter escolhido até mesmo a manjedoura como símbolo de sua fé. Poderiam ter escolhido o cálice usado por Jesus como símbolo de sua fé, ou o peixe, ou mesmo o pão. Mas os cristãos, irmãos, emblematicamente, olharam para a cruz como símbolo, como de certa forma, algo para se relembrar daquilo que Jesus fez por cada um deles. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala a respeito da cruz, mas não a cruz simplesmente como um objeto, não a cruz simplesmente, irmãos, como uma referência somente histórica, não simplesmente a cruz como um pedaço de madeira, mas o apóstolo Paulo fala sobre o que é que aconteceu na cruz. Diz o texto, eu quero novamente relembrar para você, 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 18. Paulo, o apóstolo, escreve essa carta para os irmãos da igreja de Corinto, os irmãos em que ele havia investido muito de seu tempo e de seu esforço. Corinto foi, no tempo de Jesus e por alguns séculos, uma cidade portuária, riquíssima, de grande importância comercial. Por ser uma cidade com porto imenso, o fluxo de pessoas era assustador. Ganhou importância na arte, na cultura, e possibilitou-se naquela cidade o surgimento de uma minoria abastada e de uma minoria de pessoas, ou de uma maioria de pessoas de classe baixa, menos favorecida. Corinto chegou a abrigar aproximadamente 250, alguns falam muito mais. Os homens gregos, cidadãos livres daquela cidade, em geral ocupavam-se com a filosofia, com debates intelectuais sobre os mais variados temas. Eles tinham grande influência no mundo por razão ou pela razão, queriam chegar até Deus e compreender o segredo de todas as coisas, ou chegar aos deuses. Na sociedade grega vivia uma hierarquia social bastante rígida. Homens gregos livres no topo da pirâmide, seguido pelos demais. Mulheres, escravos e estrangeiros eram considerados seres inferiores. Para eles foi certamente muito difícil crer que Deus se tornara gente, que ele viera ao encontro do ser humano imperfeito, assim como deve ter sido difícil crer que a salvação poderia ser concedida a todas as pessoas igualmente, sem distinção, ou seja, quer gregos, livres ou não, judeus ou não, homens ou mulheres. Os judeus, por sua vez, que também habitavam naquela cidade, integravam uma nascente comunidade cristã, carregavam com certa arrogância a crença de ser um povo eleito, de ser um povo escolhido. Para eles, a cruz representava a pior condenação que um criminoso poderia receber. Estavam, irmãos, ali revestidos de vergonha. A cruz para eles era a concretização máxima da vergonha. Onde estava o rei que venceria o Império Romano e ocuparia o trono de Davi,
colocando fim a todo o sofrimento do povo. Numa cruz, jamais um judeu pensaria. Jamais. Muitos judeus não conseguiriam crer que parecia ser um fracassado, assassinado na cruz como rei. Jamais. Aquilo que parecia ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo, apóstolo, irmãos, está aqui citando um trecho do profeta Isaías. A palavra da cruz, ou melhor, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo, o apóstolo, salvos e perdidos, gregos e judeus, discurso e sinais, escândalo e loucura, sabedoria de Deus e poder de Deus. Paulo transita esse tema, fazendo, irmãos, oposição, criando opostos, para que a verdade possa ser estabelecida. E a verdade que o apóstolo Paulo nos diz aqui, irmãos, que quando se trata da eternidade, quando se trata, irmãos, da nossa eternidade, quando fecharmos os olhos aqui na face da terra e abrirmos os olhos diante do Todo-Poderoso, essa questão tem que ser resolvida aqui e agora. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, mesmo que somos salvos, ela é poder de Deus, porque Deus resolveu aniquilar a sabedoria dos sábios, a sabedoria dos homens. Nós, irmãos, precisamos entender que aqueles que se perdem, não entendem e não aceitam a mensagem do Evangelho, para eles tudo que cremos é ridículo, é desprezível, é lixo e é loucura. Mas para quem é salvo, para quem tem Jesus na sua vida, para quem um dia entregou sua vida para o Senhor Jesus, a cruz é sabedoria de Deus. É somente, irmãos, o regenerado, o homem e a mulher, o jovem e a jovem que nasceu de novo, que rendeu-se a Jesus Cristo, é que pode ter nesse texto aqui, irmãos, razão para acreditar. É loucura para os que se perdem a cruz. Acreditar, irmãos, que um Deus encarnado resolveu por livre e espontânea vontade, o Deus encarnado, sim, o Deus encarnado, resolveu morrer numa cruz, para que a justiça divina pudesse ser satisfeita. Aliás, irmãos, também é tido por loucura por muitos acreditar que há um Criador, acreditar que haverá um dia a prestação de contas da nossa vida, haverá um dia em que compareceremos diante do tribunal de Cristo. Haverá um dia, irmãos, em que todos nós daremos conta do que fizermos aqui com a nossa vida. E é por isso que muita gente prefere também ter como loucura a pregação da cruz. Porque é mais fácil acreditar que nada existe e levar a vida como bem entende e não ter objetivo nenhum. O texto diz, irmãos, no seu contexto, nesse primeiro capítulo de Corinto, que os homens tentam conhecer a Deus pelo caminho inverso. Ou seja, ao invés de receberem em seus corações a providência divina, ao invés de receberem em seus corações o plano de Deus para a salvação, resolvem por si mesmos buscarem a salvação. Tentando, irmãos, penetrar nas insondáveis, no insondável plano divino, mas isso é impossível. A sabedoria do homem, irmãos, não consegue abarcar, não consegue conter, não consegue assimilar tudo que vem de Deus. A sabedoria, irmãos, do homem, na tentativa de conhecer a Deus, diz o texto bíblico, foi aniquilada. Agora, irmãos, para quem não é salvo, para quem está perdido, a cruz é loucura. Ou a cruz é escândalo. Para quem quer procurar a Deus e conhecer a Deus através da sabedoria humana, é loucura. Para quem quer conhecer a Deus dando todas as explicações teológicas segundo a sua fé, como os judeus assim tentavam, eles, irmãos, entendem a cruz como escândalo. Mas para aqueles
Aqueles que são salvos, diz o verso de número 21. Mas nós, ou melhor, verso 21 diz assim, a Sagrada Escritura: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, mas achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Por meio da loucura da pregação. O mundo sempre quis ver, o mundo sempre procurou ver. Mas o apóstolo Paulo diz, irmãos, que para aqueles que recebem a salvação, para aqueles que creem, é o poder de Deus para quem é salvo. É a loucura que salva. Irmãos, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Muita gente talvez esteja ouvindo esta mensagem agora, e quem sabe lá no fundo do seu coração você está se perguntando: e daí? Como é que eu junto agora a minha vida com esse discurso? Isso faz sentido para mim ou não? Faz sentido para você o que eu estou falando sobre a cruz de Cristo? Faz sentido para você que recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Faz sentido para você que teve o perdão dos seus pecados? Se faz sentido para você, é porque você recebeu Jesus no seu coração, confessou os seus pecados e hoje você é salvo. Mas se de repente isso tudo não faz sentido para você, você está profundamente perdido e você carece hoje de arrependimento dos seus pecados. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz no verso 22 e no verso 23, o verso 22 diz assim: os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que isso quer dizer? Que a pregação não vai mudar. Não haverá outro plano para a salvação, não haverá outro método, não haverá outra pregação, não haverá outro conteúdo, seja com pandemia ou seja sem pandemia. Deus continua chamando os homens ao arrependimento, Deus continua chamando os homens a olharem para a sua vontade, a olharem para a palavra, a olharem para a Escritura e reconhecer-se como pecador diante de Deus. A pregação não vai mudar, a palavra é a mesma, sempre será. Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, continua chamando homens ao arrependimento. Arrependam-se, confesse seus pecados e se refugie em Jesus Cristo, porque, irmãos, a nossa hora vai chegar, o dia de nós encontrarmos com o Senhor vai chegar, e nós haveremos de dar conta na nossa vida. Os judeus queriam sinais, provas escriturísticas de que Jesus era o Messias. Jesus disse para eles, Mateus capítulo 16, a vocês, judeus, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Jesus considera como fato um homem ter passado 3 dias no ventre do peixe e depois ter saído de lá vivo. Porque eu creio num Deus, irmãos, que é todo-poderoso para criar a vida e também para preservá-la em qualquer circunstância. E é por isso que Jesus diz, do mesmo modo como que Jonas permaneceu 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem permanecerá 3 dias no ventre da terra, mas ao 3º dia ressurgirá. E Jesus vai atrair para si muitos. Este é o sinal, a cruz, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. É o único sinal, não tem outra coisa além desta. Mas também, irmãos, há uma outra referência clara que o apóstolo Paulo faz em outro lugar. O apóstolo Paulo diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 10, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 9. O apóstolo Paulo, irmãos, está fazendo uma referência àquilo que aconteceu lá em Números, quando o povo de Deus duvidou do projeto do Senhor para a vida deles. E o povo começou a murmurar diante do Senhor. O povo estava no deserto e o povo quis voltar para o Egito. O povo começou a lamentar, começou a chorar, começou a questionar Deus. Então, irmãos, Deus chamou o povo ao arrependimento. E de que forma? Deus permitiu que uma grande praga de serpentes
começaram a picar as pessoas, de modo que as pessoas começaram a adoecer mortalmente, começaram a morrer todos os dias. E o que aconteceu? Deus falou para Moisés construir uma serpente de bronze, de modo que quando o povo olhasse para aquele serpente, eles seriam curados. Jesus faz referência a si mesmo como sendo aquele que também se levantou para que todo homem, ao olhar para ele, fosse curado dos seus pecados. Ou seja, nada vai ser acrescentado à mensagem do Evangelho, a não ser Jesus Cristo, sua vida e sua obra. O justo viverá por sua fé, mas não por aquilo que vê. Não adianta, irmãos, buscarmos provas cabais ou provas que se adequem à nossa pseudo-racionalidade nos dias de hoje. O plano de Deus para a salvação do homem já foi estabelecido em Jesus Cristo. Por isso, nesse dia, eu quero dizer para você, arrependa-se. Arrependa-se, se você ainda não fez isso, se não entregou sua vida a Jesus. Mas se você já o fez, também eu quero fazer um outro apelo. Como está a sua relação com Deus e sua vida com o Senhor? Talvez muitos pensamentos tenham permeado a sua cabeça. Talvez muita coisa tenha adentrado em você e tenha, de repente, feito a sua fé ser abalada. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. E nós precisamos, nós que somos salvos, também precisamos continuar a acreditar nisso, irmãos, e repetir como o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho da Sagrada Escritura, eu não me envergonho da igreja do Senhor, eu não me envergonho do povo do Senhor, é porque o Evangelho alcançou essas pessoas e há na igreja um povo santo, escolhido, lavado e remido pelo sangue do Senhor, que crê na loucura da pregação, que sabe que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Por isso eu te digo, olhe para a cruz, para aquilo que aconteceu e se refugie no Senhor. A cruz sempre será, irmãos, um paradoxo para nós. Parece derrota, parece humilhação, dor, mas que na verdade resulta em vitória, glória, alegria. Jesus não fora subjugado pelos romanos, não. Jesus não foram, como pensaram os sacerdotes e escribas, preso por vontade deles. Mas Jesus semeou as sementes do amor, da vida, da paz, da salvação e da esperança. A mensagem da cruz é loucura para muitos porque, em oposição ao que o mundo diz, há muitos caminhos para a salvação do homem. A mensagem da cruz grita em alta voz que somente através da cruz de Cristo o homem tem os seus pecados perdoados e a vida eterna. O que está em questão entre a loucura e a sabedoria é a sua salvação, é a sua eternidade. Onde você vai passar a sua eternidade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Que Deus tenha misericórdia de nós. Em tempo de pandemia, irmãos, não é tempo da gente relaxar na pregação. A pregação é a mesma. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra viva e verdadeira. Senhor, talvez alguns estejam me ouvindo nessa hora, que ainda não se renderam a Jesus, que ainda não se converteram ao Senhor, que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Senhor, em nome de Jesus, se ele está sentindo compunção no seu coração nessa hora, se ele, ó Pai, está compungido no seu coração, é porque o Espírito Santo está fazendo algo no coração dessa pessoa. Então tem misericórdia dela, Senhor. Salva, Senhor. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. É o Pai que, tendo o seu entendimento, os seus ouvidos abertos, o seu coração aberto, que o Espírito Santo possa colocar a palavra do Senhor em seus corações e trazer salvação para essa vida. Também, ó Deus, para aqueles irmãos e irmãs que, quem sabe, ó Deus, está ficando frio na fé. Quem sabe, ó Deus, está achando que a igreja é simplesmente um movimento, é simplesmente um ajuntamento, que eles caiam em si e percebam que o que está, a igreja existe porque um dia um homem morreu na cruz, porque um dia Deus se rendeu na cruz, porque um dia Deus se deixou na cruz, Deus se abandonou na cruz,
para que eu e todos aqueles que professam a fé pudessem ser salvos, que isso possa entrar no nosso coração e fazer diferença na nossa vida. Por isso a mensagem continua e nos ajuda a continuar nessa pregação, na pregação do Evangelho, que é o que pode mudar a vida de uma pessoa, não somente a sua vida hoje, mas também a sua eternidade. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, fique com Deus. Teu amor por mim que atraiu meu coração. Eu estava cego e não podia ver. Eu estava condenado, mas eu recebi perdão. Tua morte foi o que me fez viver.
sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Amém.